E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala a vocês é Vanessa Queiroz e nós estamos de volta no nosso Papo V. Vamos lá, continuando a história, né? Eu tava contando aí até o momento em que, né, o meu casamento acabou, né, acabando e aconteceu aquilo tudo, né? Eu passei por vários momentos e tal, mas agora eu vou contar pra vocês como que aconteceu para que eu e meu marido nos reconectássemos, né? Para que nós nos apaixonássemos de novo. Na verdade, a paixão acaba, né? Mas o amor, o carinho sempre fica ali. Porque nenhum relacionamento é feito toda a vida de paixão, né? Quando a gente já tá aí casado há um bom tempo, né? Aí os casais vão saber, não é mais aquele fogo, não é mais aquela coisa, né, do começo, mas existe respeito, existe amor. E eu acho que o mais importante de tudo é quando a gente tem pela pessoa, quando você tem admiração. Admiração, eu acho que é a coisa mais importante. No meu caso, e eu acho que de muitas outras pessoas que eu converso, quando falta admiração em alguma área, tanto para o homem ou para a mulher, é que o casamento aí acaba, né, tendo aí esse pouquinho aí de desorganização, fica meio desconectado. Então, vamos lá. Então, era um ano de 2021, começando aí o ano de 2021, finalzinho de 2020 para 2021. A gente na pandemia, né? E foi quando tudo começou. Foi numa época horrível, porque a gente estava na pandemia. E não só a pandemia, né, deixou a gente bem fraco mentalmente e tal, com os sentimentos abalados, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente estava passando aí por uma pandemia que matou e podia ainda ter matado muito mais gente, mas graças a Deus, né, Deus fez com que isso parasse. Mas então foi nisso, exatamente nesse momento. O meu marido também não estava bem emocionalmente, né? Ele começou a ganhar pouco e tinha muitas responsabilidades, era tudo nas costas dele. Meu filho não estava trabalhando nesse momento, eu também não, porque eu tinha uma criança pequena, então não estava conseguindo, né, conciliar tudo. Então, nesse momento, acho que ficou tudo muito pesado para ele, né? E às vezes a gente sempre fala que os homens são provedores e tal, que os homens têm que ser. Realmente, gente, mas em alguns casos, né? Como no caso da minha família, às vezes precisa sim do apoio da mulher também, né? E não que a mulher não possa ajudar, que a mulher não possa fazer parte do financeiro da família, ela pode e deve, entendeu? Ela pode e deve se ela pode. Se ela não pode, aí é outro caso, né? Em muitos casos, a mulher tem que cuidar dos filhos, ela não consegue voltar a trabalhar, então por um período, se o homem não pode ser o provedor total, então sim, acaba que ele tem que ser o provedor, ela tem que ajudar, né? E no caso dele poder, ótimo, né? Que a mulher possa ficar em casa e cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque eu, assim, como uma pessoa com uma mente mais assim, eu gosto mais dessa época antiga. Eu acho que quando as mulheres trabalhavam menos ou não trabalhavam, a casa era mais cuidada, os filhos eram muito mais cuidados do que hoje em dia, a mãe estava atenta a tudo e pronto. Hoje em dia não acontece mais isso. As mães e os pais, né? As mães principalmente, que são a parte mais importante, que cuida ali da educação, né? Que cuida ali do comportamental da criança. Quando ela não tá, ela deixa isso de lado e aí acaba que os filhos crescem, né, de qualquer jeito, porque não estão ali com a mãe por perto e isso meio que complica um pouco no futuro. Mas eu entendo quem pode, pode, quem não pode, não pode, e cada um segue a sua vida conforme, né, a sua rotina diária. E tá tudo bem, tá bom? Isso é só a minha opinião, é o que eu acho. E eu gostaria muito de poder ser esse tipo de mãe que não trabalha, mas infelizmente eu não posso, né? Mas eu trabalho o suficiente somente para que não me falte nada e que eu tenha tudo, eu e minha família tenhamos tudo que queremos e precisamos ter. Na verdade, que precisamos, né? E pronto, eu trabalho só até o horário de minha filha terminar a escola. Quando minha filha termina a escola, eu não trabalho mais. Eu a pego na escola e depois disso é eu que cuido da minha filha. Então, desde quando eu resolvi ter minha filha, isso na minha cabeça era bem claro, que eu não iria ter filho para que outras pessoas cuidassem. Eu iria ter filho
para que eu mesma cuidasse, mesmo que isso me custasse, né, muito mais. E custa, né? Porque uma mãe que cuida aí dos filhos, ou integralmente ou quase integralmente, ela não tem tempo para estudar, ela não tem muito tempo para trabalhar. E normal, e tá tudo bem, porque quando daqui a pouco os filhos vão crescer e eu vou ter o tempo para fazer o que eu preciso. Então tá tudo ok. E não diminuindo as mães que trabalham fora ou as mães que não trabalham, tá, gente? Isso aí, como eu já falei, é rotina da vida de cada um e precisa ser respeitado, porque cada família tem seu funcionamento. E eu detesto quando eu vejo gente criticando, porque, mas fulana não trabalha fora. Gente, quem trabalha dentro, cuida dos filhos e da casa, e da roupa e da comida e de tudo, é um escritório, cara. É um escritório que precisa ali de manutenção, né? É financeiro, a mãe é finança, é médica, é tudo, é professora. Então, assim, é muito cansativo do que uma mãe que chega em casa, que é muito mais fácil quando ela já tem uma babá ou as avós para ajudar, e ali já tá tudo pronto, a criança já comeu, já tomou banho, a casa já tá arrumada, é outra rotina. Mas para ela ter essa rotina também, para ela ter essas ajudadoras, ela precisa trabalhar muito fora, então acaba ali, né, que um lado compensa o outro. Então, eu acho muito injusto quando algumas mães criticam outras pelas escolhas dela. Eu acho que cada um tem sua escolha e tá tudo bem e perfeito, sem problema nenhum. Então, gente, voltando à história, no começo de 2021, quando tudo aconteceu, né, por causa da pandemia e tal, meu marido resolveu que iria sair de casa. A gente teve uma briga, né, não uma briga de agressão nem nada disso, mas a gente teve uma discussão que, né, geralmente quando você chega ali no ponto da discussão, é porque já vinham vindo coisas que já foram sendo guardadas antes, tanto da minha parte como da dele, porque faltou diálogo. E quando falta diálogo, o casamento realmente não consegue ir para frente, porque os dois, né, os dois ali que deveriam ser um, não estão conseguindo mais se comunicar. E foi exatamente o que aconteceu ali dentro da minha casa, quando a gente, né, resolveu se separar. Então, nessa briga, eu fiquei muito chateada com algumas atitudes que ele teve e ele com outras que eu tive. Então, eu pedi para que ele saísse de casa, né? Eu briguei com ele e falei, sai de casa, não quero mais, tá. Só que eu falei isso, na verdade, não era que eu queria que ele saísse de casa, era que eu queria que ele tivesse uma postura diferente da qual ele estava tendo antes. Só que pro homem, quando uma pessoa fala sai, vai, ele vai mesmo. Porque ele não entende como a mulher, ele não tem ali joguinhos como nós temos, né? A de, eu vou falar e ele vai entender outra coisa, não é bem isso que eu queria dizer. Não, então eu falei vai, ele foi e eu fiquei ali, né, assustada, porque eu não acreditava realmente que ele iria sair, até porque eu sempre achei que das duas partes meu marido me amava muito mais, né? Então, por mais que eu amasse ele, mas eu sentia, né, por tudo que ele fez por mim, pelo meu filho, então, e pela nossa família, eu achava que ele jamais faria isso, que ele não sairia de casa. Mas, para minha decepção, ele saiu e também para o meu aprendizado, que acabou sendo muito bom, mas tá bom, ele foi. E quando ele foi, gente, como eu falei, era pandemia, a gente não conseguia emprego. O meu filho, 17 anos, 17 não, meu filho acho que tava com 20 anos. 20 anos que meu filho tava, 19, 20 anos. Então, ele não tava trabalhando no momento. Eu também não tava, porque tava com minha filha. Então, ficou 2 adultos dentro de casa sem trabalhar e uma criança. Sendo que tinha uma casa para pagar, tinha as contas e tal. Então, ficou bem complicado. Nisso que o meu esposo saiu, logo na próxima semana, ele mesmo correu atrás de pagar a pensão da menina. Meu marido, assim, todo mundo tem seus defeitos, mas nessa parte, com a filha, com as coisas de dinheiro, de não deixar faltar dados, isso daí pelo menos eu nunca pude reclamar não, tá? Ele mesmo foi lá, ele mesmo resolveu a coisa da pensão. E logo assim, 2 semanas depois, acho que menos de um mês, acho que 2 ou 3 semanas depois, eu já recebi a pensão da minha filha, porque ele já tinha feito tudo. E na semana seguinte, a semana que a gente se separou, ele ligou pra mim e perguntou o que estava faltando na casa, o que eu estava precisando, porque ele sabia que até então eu não tinha como me sustentar. Então, eu dei uma lista de tudo que estava precisando, ele fez a compra e mandou. E nisso a gente não estava se falando muito bem não, porque todo começo de
todo começo de separação é bem complicado, porque existem mágoas, existem coisas que um falou pro outro que não deveria ter falado, então isso magoa, e foi o que aconteceu. Então a gente ficou ali meio que sem se falar, meio afastado, meio estressado um com o outro, mas tudo bem. Gente, daí começa uma luta interna comigo mesma, né? Que era o oposto do que eu teria que fazer. Porque quando eu vim pra cá, até então, eu tinha meu marido, que era as minhas costas quentes, né? Que trabalhava, que me ajudava, que eu não falava inglês, mas ele falava. Então, médico, as coisas todas, ele ia comigo, ele me ajudava em tudo. Então, eu nunca precisei realmente me preocupar em tomar a frente das coisas. E aí é o que eu falo, como é ruim quando a mulher não entende sobre a vida, não entende sobre, né, o funcionamento da casa, sobre as contas, quando ela não tem dinheiro, quando ela fica ali só dependente totalmente do marido, 100%. Isso é muito ruim, porque a mulher precisa estar preparada para no caso de uma separação, para no caso da morte do marido, para no caso de qualquer coisa em que ela se veja sozinha e precise resolver a vida sem ali o homem da casa. Então, nesse momento, eu me vi bem estressada, porque eu não falava inglês, eu estava em outro país onde eu não sabia falar inglês, eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha dinheiro guardado, né? Eu estava com uma criança de 2 anos e meio, um menino de 17, mas o de 17, né, que é o Kevin, eu nem estava preocupada, porque meu filho, ele sempre me ajudou muito, então eu sabia que nós dois juntos poderíamos correr atrás de alguma coisa. O problema só era a pandemia, que estava tudo fechado e a gente não conseguia emprego. Mas, graças a Deus, acho que passou alguns meses, né? Depois, o meu marido continuou pagando a casa. Por 2 meses eu ainda fiquei na casa, 1 mês e meio, acho. E logo depois eu apliquei, eu fiquei sabendo através de uma amiga que eu podia aplicar para o governo, né? Para conseguir a casa do governo. Foi o que eu fiz, apliquei, tal, vocês já sabem aí. Saiu a casa e eu vim morar com minha filha e meu filho ficou lá com a esposa dele. E nesse tudo que aconteceu, gente, foram 3 anos, né? Eu e meu marido, a gente não se falava durante esse tempo muito bem. A gente só falava o básico sobre a nossa filha ou alguma coisa relacionado à separação. Até porque logo que a gente se separou, passou um ano mais ou menos, e meu marido já pediu a separação. Então, a papelada demora, né? Porque é um monte de trâmite. Então, ele botou a papelada para correr pra gente se separar. Então, mas nesse tempo eu ficava pedindo pra voltar, eu falava pra ele repensar, eu pedia desculpa, né? Eu falei que tinha sido infantil, mas que ele também tinha sido, mas não tinha conversa. Ele já estava decidido ali, várias vezes ele falou que não me amava mais e que não queria mais nada comigo e tal, tal, tal. Eu não queria ter, né, separado, eu só queria que as coisas mudassem, então eu fiquei tentando. Juro pra vocês que durante 2 anos e meio eu tentei. Eu pedia pra voltar. Eu queria voltar, falava que amava, mandava vídeo, mandava... E ele nunca respondia. E quando ele respondia, ele era bem grosso, falava que não me amava mais, que não queria mais nada comigo. E que pronto, que era pra eu viver minha vida, que ele tava vivendo a dele. Até que um dia, eu caiu uma ficha e eu falei, tá bom, ele não quer, então eu também não vou tentar mais. Então eu comecei a viver minha vida, né? Fui sair, fui conhecer outras pessoas e comecei a viver minha vida. E acho que já tinha quase uns 2 anos e uns meses, 2 anos e 3 meses, era por aí mais ou menos. Nesse tempo, eu tirei do meu coração, né, que a gente ia voltar. Eu tirei totalmente e eu achava que a gente não tinha mais jeito mesmo. Eu, né, conheci outras pessoas e ele já tava com uma outra pessoa também, né, que ele tava namorando. E aí, mas eu nunca vi também, nem sei quem é, nunca vi. Ele também nunca me viu com ninguém, até porque meus namorados eu nunca apresentei, né? Eu tive um cara que eu fiquei sério, né, assim, uns meses, mas eu também não apresentei pra ninguém da minha família, nem pros meus filhos, e ninguém nem nunca soube, nem nunca botei nem Instagram, nem nada disso, até porque eu acho que, quando eu me separei, eu acho que eu deixei a minha vida um pouco mais privada, que eu tinha um pouco, assim, de receio, né, porque, na verdade, o que eu queria era voltar pro meu ex, porque eu gostava ainda do pai da minha filha. Então, ficou, assim, um pouco confuso da minha mente, mas eu tentei. E nesse meio tempo, eu viajei, fui pro Brasil com a minha filha passar as férias, e a gente sempre, quando vai pro Brasil, fica em torno de 2 meses, 2 meses e meio. Eu fui com a minha filha. E nesse tempo que eu fui com a minha filha, o pai da minha filha, né, o meu marido, começou a ser mais gentil. Começou a ser um pouco mais gentil. E aí, quando eu voltei do Brasil, ele começou a vir mais na minha casa.
Mas aí, até então, a gente já tinha voltado ali ao relacionamento, a ter o relacionamento como pai e filha. A gente saía às vezes com a menina, fazia as coisas às vezes com a menina, porque eu acho que, assim, é muito importante, uma das partes de quando a gente termina um relacionamento, é que a gente amadurece. Tanto da minha parte, da parte da mulher, como da parte do homem, a gente acaba amadurecendo, como, não só como homem e mulher, né? Porque a gente não é mais um casal, mas a gente acaba amadurecendo como pais. A gente erra muito quando a gente se separa, às vezes usando os filhos, ou às vezes usando de artifício para que dificulte para um ou para o outro em relação aos filhos e fala mal, ou coisas assim, né? Eu não vou dizer que eu não fiz, eu fiz no começo e até hoje eu penso muito no que eu fiz, mas graças a Deus eu, a tempo, consegui não fazer mais e pensar no que estava errado realmente, tentar ser uma mãe melhor, tentar ser uma mulher melhor e não passar os meus traumas para os meus filhos, principalmente para minha filha pequena, que ainda amava o pai e precisava do pai com ela. Então, eu deixei de lado essas coisas e comecei a tratar meu marido bem, não como marido, como homem, mas tratava como pai da minha filha. Então, a gente tinha começou a ter uma boa relação. Depois dos 2 anos, a gente começou a ter uma boa relação, saía junto, fazia as coisas junto com ela só, não, a gente não saía junto só nós dois. Mas aí, a partir desse tempo que eu fui pro Brasil e voltei, eu comecei a notar que ele tava diferente comigo. Tava mais calmo, mais carinhoso, mais gentil, mais prestativo. E aí, um amigo meu, o Miguel, morava comigo nessa época, né? E a gente aqui a gente aluga quartos, né? Então, a gente sempre tem pessoas morando com a gente. Eu nunca tive, mas como eu tava ali separada e eu precisava fazer um dinheirinho, eu acabei alugando um quarto para um amigo. Ele é psicólogo. E, além de tudo, a gente virou muito amigo. Então, foi uma pessoa, assim, extremamente importante na minha vida naquele momento. Foi uma pessoa que, assim, me ajudou em momentos de choro, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de ansiedade, né? A gente ia pra academia junto, a gente saía, a gente conversava. E, assim, eu nunca tive um amigo, assim, que me ouvisse tanto, uma pessoa, né, que fosse tão especial. O Miguel, ele é homossexual, tá, gente? Então, antes que vocês achem que eu tava tendo um caso com o Miguel, a gente nunca teve um caso, tá? É só pra explicar, ele é homossexual. E, assim, eu sempre falo que os amigos, assim, homossexuais, né, eles são maravilhosos pra serem amigos. São muito confidentes e muito leais. Então, foi isso. Então, nesse tempo que o Miguel passou comigo, ele também começou a ver essas mudanças no meu esposo. E um dia, falando no telefone com meu esposo, ele falou alguma coisa e o Miguel, como psicólogo, disse pra mim que isso era um tipo de comportamento que uma pessoa tinha de quando ela, tipo assim, ela queria algo, mas ela falou sem querer que queria, mas não queria falar, mas falou sem querer no meio da conversa que a gente teve. E aí, a partir daí, eu comecei a achar estranho prestar mais atenção. Mas, de verdade, faltava, assim, nesse tempo já, quando ele começou, faltava poucos meses só para que o nosso divórcio saísse, né? Que já tinha 1 ano e pouco fazendo. E faltava meses para o divórcio sair, então eu não levava fé de que ele podia ainda sentir alguma coisa por mim. Eu até falei isso com o Miguel. Não, Miguel, eu acho mesmo que foi só, assim, a força da expressão, alguma coisa assim. Ele falou isso porque é pai da minha filha, mas eu acho que nós dois mesmo não tem mais nada a ver. Mas o Miguel falou, eu acho que não, mas vamos deixar pra ver. Então, foi correndo. E ele sempre vinha, agora tava vindo mais vezes, falava pra marcar coisa pra gente fazer junto com a menina. Às vezes passava o dia aqui em casa. E nessa coisa, nesse encontrinhos, né? Foi ele ressurgindo um novo sentimento, né? Eu não sei se da parte dele foi isso bem um novo sentimento, que depois, né, ele me contou o que aconteceu, mas da minha parte, assim, foi mais que eu comecei a sentir assim, né? A gente pode se dar bem, mesmo estando separado, a gente pode se dar bem e ter uma vida legal, né? E tá tudo bem. Mas aí, gente, o que acontece? Faltando, acho que logo que eu voltei do Brasil, aí depois disso tudo, teve uns meses, passou. Aí eu acho que faltava umas 3 semanas para se separar. 3 semanas para sair o papel, ele mesmo de dizer que realmente a relação acabou, que a gente tinha se separado no papel. Já ia fazer 3 anos que a gente estava separado, mas no papel a gente ainda estava casado.
E aí, aconteceu o quê? Logo nessas 3 semanas, que tava aí para sair o divórcio, na segunda semana, ele me chamou um dia para conversar. E eu logo fiquei estressada, achando, pronto, agora ele vai arrumar um problema, querer tirar minha filha de mim, né? E eu tava achando assim, agora eu entendi. Esse tudo que ele queria tava sendo bonzinho, porque ele queria só mostrar que ia ser um bom pai e podia cuidar da menina. Então, eu fiquei bem apreensiva, bem estressada, mas ele me chamou para conversar, eu fui. E aí, a gente marcou num café que tinha aqui perto da outra casa que eu morava, que é aqui na mesma cidade, e do apartamento, né? Então, eu fui, eu deixei a menina na escola e fui encontrar com ele pra gente tomar esse café e conversar. Gente, e antes disso tudo acontecer, tem uma história que eu já tava, né? Eu tava já buscando a Deus. Nesse tempo, eu comecei a buscar a Deus porque eu já tinha entendido que o nosso relacionamento não ia pra frente, mas eu precisava, assim, que Deus me mostrasse o caminho do que eu deveria fazer. Eu queria alguém, né? Óbvio, ninguém quer ficar sozinho. Eu queria alguém, mas não queria encontrar qualquer pessoa. Então, eu comecei a pedir a Deus. Só que nisso que eu comecei a pedir a Deus, eu pedi a Deus que fosse feita a vontade de Deus, não a minha vontade, né? Porque a minha vontade, né, provavelmente não era que Deus queria. Então, eu tinha muito medo de pôr um outro homem dentro da minha casa, porque eu tinha uma menina, né? Porque eu tenho uma menina. Então, ela estava crescendo, então isso tudo sempre me incomodou, porque eu cresci ouvindo minha mãe dizer, porque eu tinha meu padrasto, graças a Deus meu padrasto é um pai para mim, sempre foi, mas eu sempre ouvi minha mãe falar muito isso, tomar cuidado, tal, tal, tal. Então, eu tinha esse medo também, né, de pôr um outro homem que não seria o pai da minha filha dentro da minha casa. Minha filha tá ali crescendo e pronto, eu sempre tive medo. Então, eu decidi terminar com o cara e falei para Deus que eu ia esperar em Deus que aparecesse um homem, né, que fosse realmente de Deus para mim, mas que fosse feita a vontade de Deus. E um dia, gente, eu tava em Oxford, eu ia fazer um cabelo, acho que fui fazer um cabelo, e eu tava passando numa rua de Oxford, e era assim, uns meses antes do Natal, né, e tava muito cheia a rua, e uma mulher me parou no meio do caminho, e ela falou inglês comigo, e eu falei, desculpa, tô ocupada, não posso parar pra te ouvir. Ela queria me entregar um papel, e aí depois ela foi e falou assim, você é brasileira ou portuguesa? Aí ela falou em português. Como ela falou em português, eu falei assim, sim, sou brasileira. Ela poderia só dar uma palavra com você, que Deus pediu pra eu te dar uma palavra. E ali, quando ela falou que Deus pediu pra dar uma palavra, né, eu sou muito sensível quando se trata de alguém falar que Deus falou. Eu sempre quero escutar o que Deus tem pra mim através de alguém. E daí eu tiro minhas conclusões se eu acho que realmente foi Deus que falou não, porque o que toca meu coração, né? Eu não sei explicar pra vocês, mas eu sei quando é de Deus. É o que toca meu coração, o que toca minha alma, o que realmente me incomoda. E aí ela foi e disse assim que Deus tinha mostrado pra ela que alguém estava precisando de uma reconciliação no casamento e que essa pessoa estava precisando de ajuda emocional. E nisso ela me entregou um papelzinho dizendo que ia ter uma reunião para a família. E aí eu descobri que era da Igreja Universal e que ia ser uma reunião para a família, ia ser uns domingos. E aí ela me chamou para ir. Ela disse que ia ser em Oxford. Eu nem sabia que tinha Igreja Universal em Oxford, mas eu disse por que não, né? Se Deus me parou alguém ali no meio do nada para me encontrar e falar que Deus tinha uma palavra para mim, e era realmente o que eu estava passando no momento. Minha família estava destruída, meu emocional estava destruído, então eu não tinha nada a perder de ir lá ouvir um culto, ouvir uma oração, né, e fazer uma oração pela minha família. Então, ela me deu esse papelzinho, né, que eu tenho no meu quarto até hoje, que é uma oração do Pai Nosso, e eu fui. E assim, quando eu cheguei em casa, eu contei o que aconteceu para um amigo meu, para o Miguel, que morava comigo, e ele falou, não, eu vou contigo. Eu falei, então tá fechado, semana que vem nós vamos na igreja, né, no culto da família. E aí foi eu e ele. E aí, depois desse dia, gente, eu não sei explicar para vocês, né, porque é coisa de Deus. Depois desse dia, o que aconteceu? Começou dentro de mim uma força, uma esperança, um acreditar que Deus podia realmente mover. Porque antes eu acreditava, né, que Deus podia fazer, mas eu não acreditava de verdade igual eu estava acreditando naquele momento. Eu acreditava que se eu orasse, eu acreditava que tudo que eu quisesse Deus ia fazer. E aí
começou a crescer dentro de mim esse desejo de reconstruir a minha família. E como eu tava vendo ali que meu marido tava bem carinhoso e tava se achegando, então eu comecei a pedir para Deus diferente. Em vez de Deus me dar um outro homem, eu pedi para que Deus, se fosse possível e se fosse da vontade dele, mudasse o meu marido e me mudasse também, para que a gente pudesse se reconectar novamente e que o nosso casamento voltasse, para que a gente pudesse reconstruir nossa família junto com nossa filha. E essa foi minha oração a partir daquele dia. Todos os dias da minha vida, eu acordava de noite, de manhã, de madrugada, eu ia trabalhar falando com Deus, eu orava, eu fiz tudo que eu pude que estava ao meu alcance como humano, né, para que meu casamento fosse restaurado. E então, gente, aí veio a história, antes disso, né, como eu falei, aconteceu isso tudo, e aí, quando meu marido pediu pra gente poder conversar, eu fui, né, esperando que fosse outra coisa, mas é o que eu falo, a gente sempre pede, mas não acredita de verdade no que Deus pode fazer, né? Se eu tava pedindo, né, se era mesmo da vontade de Deus, Deus ia agir. Então, só faltava ali, eu acho que a nossa separação foi só ali um momento para que a gente crescesse, como homem e mulher, como casal e como pai e mãe da nossa filha. Então, a gente sentou lá no café. E, gente, quando ele começou a falar, eu tava tremendo quando ele começou a falar, porque eu nem tava acreditando no que ele tava falando. E aí ele sentou, me lembro até hoje, ele sentou, se jogou assim e falou assim: eu vou contar tudo pra você, tudo que eu tenho dentro de mim, eu vou contar, eu vou botar pra fora. E eu vou contar assim, sem esconder nada. Eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Eu falei, tá bom, então fala que eu vou falar também. E aí ele foi, e ele do nada falou assim, eu tava com uma pessoa, até 2 meses atrás eu estava com uma pessoa, e nesse nosso relacionamento, a pessoa falava muito de você, tinha sempre ciúme quando eu vinha pra cá pra pegar nossa filha, falava que eu tinha dormido com você, que eu tava que eu tava me comportando diferente, ela tinha muito ciúme de você. E nisso, de tanto ela falar de você, começou a reavivar dentro de mim algo que eu tinha escondido, que era que eu ainda te amava, que eu ainda tinha sentimentos por você, mas eu escondi isso dentro de mim, e isso começou a ficar muito forte dentro de mim, e dizer que eu ainda te amava, que eu ainda queria estar com você, que você era a mulher da minha vida, e eu não conseguia ver outra mulher para ser a mãe da nossa filha, né? Eu sempre achei você uma mãe incrível, tal, tal, tal. Gente, quando ele começou a falar isso, comecei a chorar. Só que eu sabia fazer era chorar, porque assim, na hora veio assim, na minha cabeça, você não pediu para Deus? Então, Deus está fazendo o que você pediu. E aí, por ele ter pedido perdão, por ele ter pedido desculpa, por ter abandonado a gente, por não ter pensado, por ter deixado esses 3 anos passarem e ter feito tão mal para mim, tão mal para minha filha, mal, né, emocionalmente e tal. E aí, eu disse para ele, eu fiquei pasma, porque eu nem sabia o que falar, e eu falei assim, olha, eu não vou mentir pra você que eu não te amo. Se eu falar que eu não te amo, eu tô mentindo. Mas eu ainda estou muito ferida, muito magoada com tudo que aconteceu. Eu passei por momentos horríveis. Eu passei por coisas horríveis com a nossa filha. Eu tive que engolir muito orgulho. Eu tive que ser pai e mãe. Eu tive que ser muito forte para passar por todas as barreiras. Mas eu fui, graças a Deus eu fui, porque eu tinha a nossa filha do meu lado, e Deus, principalmente, em primeiro lugar, que estava do meu lado e me deu, né, essa garra e essa força. Então, ele falou assim pra mim, se você me perdoar e se a gente puder recomeçar, eu gostaria que a gente esperasse até o ano novo, né, porque a gente estava em 2024, não, a gente estava em 2023, então ele queria que eu esperasse, acho que ali era novembro, não, outubro, era meio de outubro. Então, faltava novembro e dezembro, então ele queria que virasse o ano para que a gente voltasse a morar junto. Então, a gente iria ficar ali só num novo relacionamento, se reconectando, nos reconectando com a nossa filha, para que a gente visse se nesses meses ia realmente dar certo, se era isso mesmo que a gente queria, para que a gente retomasse. E aí eu falei com ele, me dá um tempo pra pensar, porque, gente, eu queria, mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo, porque eu tinha me machucado, me magoado muito antes, e eu não sabia se era realmente isso que ele queria. Então eu falei com ele, tudo bem, me dá um tempo pra pensar,
e vamos vendo o que acontece no meio do tempo. Então, a gente se falou, ele foi pra casa, e eu cheguei em casa, né, claro, contando tudo pra Miguel o que tinha acontecido, e Miguel conversou comigo e falou que já sabia, que já tava sentindo isso e tal, tal, tal. Então, à noite eu conversei muito com Deus, eu pedi muito a Deus direção, porque eu voltar pro meu ex-marido não implicava só voltar, implicava que a gente ia ter que passar por uma nova fase com a nossa filha. Eu já estava no programa do governo, então isso tudo ia mudar na minha vida. Então, assim, para ele era fácil, porque era só ele sair da casa da mãe dele e vir para minha casa, né? Mas no meu caso, não, porque se eu tivesse outra pessoa morando comigo, isso ia mexer nas minhas finanças, ia mexer no que eu já tinha com o governo, eu já estava ali protegida. Então, se eu quisesse ficar, né, tivesse ficado na casa, eu poderia ter ficado lá até minha filha ficar adulta. Então, para mim, foi muito mais coisas que eu tive que pensar do meu lado, porque não estava só pensando por mim, eu estava pensando por mim e pela minha filha. Mas, por outro lado, eu pensar por mim e pela minha filha era o que eu tinha pedido a Deus. Eu tinha pedido a Deus para que ele pudesse restaurar o meu casamento, restaurar a minha família. Então, se eu pedir a Deus, então o que eu tinha que fazer? Eu também tinha que fazer a minha parte. Se Deus trouxe ele de volta, né? Se Deus fez com que ele abrisse os olhos, abrisse o coração e entendesse o que tinha feito, pediu perdão, tal, tal, tal. Então, eu pensei, cara, então é minha vez de tentar também, se eu quero de verdade. Então, passado, assim, uns 2 dias, eu não falei, não mandei mensagem, não falei nada com ele. E ele perguntando se estava bem, eu só respondi que estava tudo bem, só estava pensando. E aí, nesse tempo, passou, acho que no 3º ou 4º dia, não me lembro bem agora, eu mandei uma mensagem para ele dizendo que sim, que eu também gostaria de tentar reaver a nossa família. E aí, a partir dessa semana, que ele veio na quinta para buscar a nossa filha, ele veio, a gente saiu, eu fiz um almoço, a gente almoçou, na janta a gente foi comer fora. Então, ele foi embora bem tarde, mas aí quando ele foi embora, eu já fiquei com a saudade, eu não queria que ele fosse, né? A Melissa começou a perguntar, mamãe, o papai vai, por que o papai tem que ir embora? Vocês não estão, vocês podiam ficar juntos? Ela começou a falar assim, coisas assim, né? Acho que criança percebe também, né? E eu falei assim, não, mas o papai volta depois. Aí, na próxima semana, o pai dela voltou. Aí, eu falei pra ele dormir aqui na outra semana. A gente não dormiu junto, né? Ele dormiu lá com a nossa filha, na cama da nossa filha. E aí, a partir daí, a gente foi reatando. E aí... gente, eu esqueci de falar uma coisa. Quando a gente foi conversar... Quando ele me chamou para conversar lá no café, faltavam 4 dias. Era uma quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 4 dias que faltavam para que o nosso papel do divórcio saísse. Era o último ali, né? Era o último ali final. E só faltava sair esse divórcio e a gente assinar. E a gente estava separado. Mas, como eu disse, não foi da vontade de Deus. A gente só se separou de corpos, mas a gente nunca se separou no papel mesmo, perante a Deus, a gente nunca se separou. Então, a gente começou a se reatar o relacionamento. A gente conversou muito antes. Aí, depois, acho que foi na outra semana, na segunda semana disso tudo, a gente conversou e disse assim, tá bom, nós vamos tentar de novo, então vamos conversar aqui. O que eu gostaria de saber de você, o que você não gostou quando a gente esteve junto, o que aconteceu, o que te fez, né, perder ali o eixo, perder ali o sentimento que tinha antes e fez a gente se separar. Ele falou a parte dele, eu falei a minha parte e a gente disse que a partir dali a gente ia ter muito cuidado para que isso não acontecesse de novo e a gente ia tentar ser o mais claro possível, mais objetivo possível para que um tentasse entender o outro de forma que não chegasse a brigar. E aí a gente fez esse pacto, né, de conversar, ou mesmo que machucasse, magoasse, a gente ia falar o que estava sentindo. E isso acho que foi o primeiro passo, que foi o mais importante, né, para que a gente se reconectasse. E aí, foi assim que aconteceu. Então, no 31 de dezembro de 2023... Quando virou o dia 1º de janeiro, logo no dia 1º de janeiro, ele voltou para casa. A gente ainda ficou morando num apartamento por 2 meses, até a gente arrumar... 2 meses, não, 4 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A gente ficou morando lá por 5 meses. Na verdade, 4 meses e pouco. E aí, até a gente achar uma casa, porque aí a casa que eu tinha, o apartamento do governo, era muito pequena.
para que pudesse ficar a nossa família, né, que éramos 3, mas nossos 3 gatos, e a casa, na verdade, não aceitava animais. Então, esse foi um outro momento bem difícil na minha vida, onde que eu tive que escolher se eu realmente acreditava no que Deus tinha para mim, saía, abandonava tudo e ia tentar uma nova, né, uma nova vida com meu esposo, ou se eu ficava ali presa a situação do governo, achando que estava protegida e não acreditando no que Deus tinha para mim. Então, eu pensei, não, se eu acredito no que Deus tem para mim, eu vou realmente abrir mão das coisas do governo e vou correr atrás do meu próprio, né, da nossa própria vida, porque, na verdade, eu já nem dependia do governo tanto financeiramente, mas a casa ali era a coisa mais importante, né, até porque é difícil conseguir uma casa do governo, mas eu decidi que eu ia botar meus pés e Deus ia botar o chão. E foi o que eu fiz. Eu acreditei de olhos fechados, porque eu não estava acreditando. Na verdade, ali, gente, eu não estava acreditando nas palavras do meu marido. Eu estava acreditando no que Deus tinha feito na nossa vida. Então, por isso, eu decidi que eu ia. Eu segurei a mão de Deus e eu fui. E se desse errado, né? Porque na minha cabeça não ia dar errado. Mas se desse errado, eu tinha certeza que Deus estava me preparando para algo melhor. Porque eu sempre falo, gente, quando a gente está passando por uma situação, por um deserto, por uma peleja que tá sendo muito difícil, a gente não tá entendendo, é porque algo vai acontecer de bom lá na frente. Então, eu decidi sair, mandei uma carta para o pessoal do governo, dizendo obrigada por toda a ajuda, mas que no momento eu não ia precisar mais de ajuda, porque eu estaria voltando com meu esposo. E aí, eles responderam dizendo que eu não precisaria sair dentro do programa, que eu poderia estar ali com o meu esposo. Só que aí, o que acontece? Como aí a renda já seria maior, seria a minha renda e a dele, então a gente já não teria direito a nada do governo, ou seja, a gente só iria morar numa casa menor, sem jardim, né, e teria que ainda pagar a mais, porque seríamos 2 pessoas trabalhando, então a gente achou que não valeria a pena. Então, a gente achou que a gente sairia dali, conseguiria uma casa maior, com jardim, com mais espaço, não só para a gente, como para os gatos, porque o apartamento era bem pequeno. Muito bom, mas para 2 pessoas. Então, é sobre isso, pessoal. A gente acabou voltando. Já fazem 2 anos que a gente está junto. O primeiro ano foi bem difícil, mas com a fé em Deus e com todo o esforço que nós temos colocado no nosso casamento para que dê certo a nossa relação, Deus tem nos abençoado. Então, é isso. E até a próxima. Eu vou contar um pouquinho mais depois para vocês de como está sendo agora nosso dia a dia daqui para frente. Beijinhos e espero vocês na próxima.